Fala galerinha do Pré-ENEM Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nós já falamos das regras gerais de nomenclatura dos compostos carbônicos, certo? Mas hoje a gente vai falar exclusivamente sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Quem são esses hidrocarbonetos, professor? São cadeias constituídas apenas por carbono e hidrogênio, tá? Então, se você vê uma estrutura constituída apenas por C e H, você está falando de quê? Você está falando de um hidrocarboneto, beleza? Quais são esses hidrocarbonetos? Alcanos, né? Os alcenos ou alquenos, né? Os alcinos, os dienos ou alcadienos, os ciclanos, certo? Ciclenos, ciclinos e as cadeias aromáticas, né? Que apresentam apenas carbono e hidrogênio, né? A gente chama assim, tudo que tiver C e H, né? Chapolin colorado, né? Se tiver somente C e H, você está falando de hidrocarboneto, beleza? Regra de nomenclatura, né? Geral lá que o professor passou para vocês e que ele se sintetizou em uma coisa bem simples, galera. Então, você lembra na nossa última aula que nós falamos sobre regras gerais de nomenclatura dos compostos carbônicos. E eu disse para vocês que a primeira coisa é você encontrar a cadeia principal. Encontrou a cadeia principal, o que você vai fazer? Primeiro, professor, você vai, depois de encontrar a cadeia principal, você vai enumerar essa cadeia, ok? Lembrando que a cadeia principal é a cadeia mais complexa. É aquela que deve ter o quê? Maior número de carbonos, que apresenta a função orgânica, que apresenta a insaturação e que apresenta a maior quantidade de substituintes. E para enumerar, professor, para enumerar e para dar nome, eu juntei uma regrinha bem simples, tá? Como que é essa regra, mano? Pensa você, eu gosto de falar muito sobre jogador e coisa a mais, né? Pensa você indo bater um pênalti, né? Primeiro você faz o quê? Primeiro você firma, né? Então, para enumerar, você vai dar essa sequência. Função, certo? Depois, insaturação e radical. O que você está falando, professor? Lembra lá que para enumerar a cadeia eu tenho que olhar primeiro para a função, depois para a presença da insaturação, dando prioridade ao que? A dupla e depois a tripla, certo? E por último, o que? Os radicais. Beleza? Então, para enumerar, fica essa dica. Você firma para bater o pênalti. Depois você faz o que, professor? Depois você rifa, que é dar nome a essa estrutura. E para dar nome, eu vou começar por onde? Radical, depois a cadeia principal e, por último, a função orgânica dessa estrutura, tá? Então, para eu clarear a minha ideia, professor. Primeiro, firma, função, insaturação, radical. Enumero a cadeia. Depois eu dou nome. Para eu dar nome, eu tenho que rifar. Radical, começa pelo radical, a localização do radical, seguindo a ordem alfabética, certo? A cadeia principal, né, incluindo as insaturações. E por último aí, a função orgânica, que é o sufixo. Ok? Show de bola? Vamos para a próxima. Bom, essa dica é muito importante para resoluções de exercício. Começamos por onde? Pelos alcanos, também chamados de parafina. São hidrocarbonetos, né, que apresentam cadeias, no caso, abertas e saturadas. Ou seja, não apresenta ligação do tipo π. Não apresenta ligação do tipo π. Você pode observar aí que todos os meus carbonos presentes nessa estrutura fazem ligações simples, ok? Fazem ligações simples. Qual é a fórmula mínima desse composto? A fórmula mínima é CnH2n mais 2. Como assim, professor? Fórmula mínima. Se você substituir a quantidade de carbonos aqui presente, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Você vai colocar, ó, C4, certo? C4. Professor, substituindo o valor de N aqui no caso, H 2 vezes 4 mais 2. Quanto que vai dar isso? C4, H, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. C4H10. Agora soma aí, ó, as quantidades presentes nessa estrutura aí, ó. 4 carbonos
vamos contar os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu estou mostrando simplesmente para vocês, né, que a fórmula geral ou fórmula mínima dos hidrocarbonetos, né, principalmente aqui no caso dos alcanos, ela funciona, beleza? Ela funciona. Show de bola? Então os alcanos são cadeias, né, abertas que apresentam aí carbonos, né, saturados, ou seja, que não tem a presença de uma dupla. Show de bola? Show. Próximo. Olhando para essa estrutura agora, professor, como é que eu faço para dar nome a esses carbonos ramificados, né? No caso, cadeias ramificadas, os alcanos ramificados. Você vai ter que seguir aquela regrinha lá. Função, insaturação e radical. No caso, né, dos alcanos, você vai olhar apenas para os radicais, tá? Você vai olhar apenas para os radicais. Vou enumerar aqui para você observar, ó. Aqui eu tenho a primeira estrutura, aqui eu tenho a estrutura 2, a estrutura 3 a ser analisada. Já está com a nomenclatura dela aí, mas é só para você, né, situar aí. Estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3. Olha só, jogador. Primeiro eu preciso enumerar. Lembra? Regrinha. Função, firma. Função, insaturação e radical. Primeiro você vai firmar. A função, hidrocarboneto, né? Não tem presença de dupla. Tem os substituintes. Se tem os substituintes, se tem os radicais, qual que está mais próximo? Está mais próximo do lado direito, professor. Então você vai começar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6 e 7. Quem são os radicais que estão presentes aí? No caso, você tem aí metil no carbono 2, metil no carbono 3, propil no carbono 4 e metil também no carbono 5. Como que eu faço para dar nome? Tem que seguir uma regra. Qual regra é essa? Radical deve ter o quê? A ordem alfabética seguida. Daí você vai falar assim, o T vem primeiro, professor. Lógico que não. Lógico que não, porque tri, di e tetra não participam da regra de nomenclatura. Certo? Vai ser apenas o nome do radical, o nome do substituinte. Então eu vou começar aqui por quem, professor? 2,3,5 trimetil. M vem primeiro que P, no caso, né? 4, propil. Quanto tem na cadeia principal? 7, hept. Somente ligações simples, alcano, an. Terminação O de hidrocarboneto, beleza? Então, nessa situação, fica claro para vocês que você tem que olhar numa cadeia, né, de alcano que tem apenas o quê? Ligações simples. Você vai olhar para os substituintes, ok? Substituintes. Show? Próxima. Professor, aqui eu tenho carbono na segunda estrutura aqui. Eu posso contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Não. Por que não, professor? Porque nesse caso aqui, o que você consegue observar? Que eu tenho dois radicais sequenciais aqui. Se você olhar aqui, ó, da esquerda para a direita, você vai ter 1, 2, 3, 4. E no caso, né, da direita para a esquerda, você vai ter o quê? 1, 2, 3. Ou seja, 2, 3. Qual que é mais próxima? 2, 3. Então você vai começar o quê? Contando do lado direito seu da tela, beleza? Então você vai olhar aí, ó. Carbono 1, carbono 2. 2,3,5 trimetil, porque são 3 metis, 3 radicais aí presentes. No caso, a cadeia principal é constituída de 6 carbonos, 6 é X, certo? Só tem ligações simples, ou seja, é um alcano, né? An e terminação O, porque é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são divididos aí em alcanos, alcenos, alcinos, mas nós estamos falando apenas dos alcanos nesse caso, beleza? E a 3, é a terceira aí, né? A terceira estrutura. Daí você vai falar assim, professor, da terceira estrutura do lado direito da sua tela, né? A última estrutura do lado direito da sua tela, você vai falar assim, mas não tinha que ser reta essa cadeia? Não necessariamente, galera. Essa é a pegadinha de provas de vestibulares. A estrutura de cadeia principal vai ser sempre aquela que tem maior quantidade de carbonos. Se você contar aqui, né, no caso, 1, 2, 3, 4, 5.
Agora, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa estrutura, né, de baixo para cima é muito maior do que a da horizontal. Consequentemente, ela vai ser a minha cadeia principal, porque cadeia principal é a cadeia mais complexa, jogador. É a cadeia que tem maior número de carbonos, é a que tem a presença da função orgânica, é a cadeia que tem, no caso aí, a insaturação. Então, você não pode esquecer isso, beleza? Como que eu dou nome a essa situação? Aonde estão os radicais? No carbono 3 e no carbono 4. Quem são esses radicais? Metil no carbono 3 e etil no carbono 4. Vamos lá. Enumerei a cadeia, professor. E agora o que eu faço? Depois de enumerada a cadeia, aquela que está mais próxima do substituinte, você vai seguir, vai rifar. Para rifar, o radical deve seguir a ordem alfabética, jogador. Então, olha só. Quem que vem primeiro? Etil ou metil? A, B, C, D, E. Então, 4 etil, 3 metil, hept, 7 carbonos na cadeia principal, somente ligações simples AN e terminação O de hidrocarboneto. Beleza? Show de bola? Bom, exercício bem simples aqui, cai muito em vestibulares. Gostaria de, na tela de vocês aí, ó, pode observar, é um exercício bem tranquilo, é um exercício que caiu em 2017, caiu em 2018, falando sobre esse composto aí. A qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem. Hidrocarbonetos de cadeia linear têm baixa octanagem e produzem aí, no caso, combustíveis pobres, né? Com baixa liberação de calor, ok? Já os alcanos ramificados são de melhor qualidade, uma vez que tem mais hidrogênios em um carbono primário e as suas ligações C e H requerem maior quantidade de energia que as ligações CC para serem rompidas. Nós estamos falando de calor, né? De calor, de energia de ligação, né? Energia de quebra, beleza? Você está quebrando essa ligação entre carbono e hidrogênio ou carbono-carbono. Assim, a combustão dos hidrocarbonetos ramificados se tornam mais difíceis do que iniciado, o que reduz os resíduos dos motores, né? O isoctano é um alcano ramificado que foi definido como referência em seu grau de octanagem. Foi atribuído um valor 100, beleza? Beleza. A fórmula estrutural, então, ele só contou a história, né? Por que eles escolheram aí o isoctano como base, beleza? Ele me deu aí a fórmula estrutural, no caso, entre aspas, fórmula de bastão. Galera, existem várias formas de você representar uma cadeia carbônica. Você pode representar através dessa fórmula em bastão, você pode ter, né, a fórmula estrutural, você pode pedir aí, no caso, no exercício, pode pedir aí a fórmula molecular. Lógico, o professor Gil Braz vai falar para você sobre esses tipos possíveis de fórmulas que vocês vão ter, beleza? Bom, quando você fala de uma fórmula em bastão, ou fórmula em linhas, dificilmente você vai falar assim, cara, que complicado. Não é, galera. Primeiro, para eu ter uma linha, é necessário eu ter 2 pontos. Cada ponto, imagine que cada ponto desse tenha um carbono. Matou a questão. Então, olha para essa estrutura aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Não tem que discutir. Ah, quando caiu lá no vestibular de 2016, nanokid, sei lá, 2016, nem lembro mais ou menos a data. Mas assim, caiu o nanokid, eu não soube falar qual que era o carbono quaternário. Por quê? Porque parecia que estava tudo reto. Mas é essa impressão, é essa pegadinha que o Enem vai trazer para você. Então você tem que observar aqui, ó, carbono, 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 carbono. Em cada extremidade aqui eu vou ter um carbono, beleza? E eu desenhei a estrutura aqui do lado para vocês. Se você observar, a estrutura está aqui, é a primeira estrutura. CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3, certo? Essa é a estrutura. Beleza? Beleza. Professor, eu acho mais fácil olhar para a cadeia na fórmula estrutural do que olhar para a cadeia em bastão. Fica a critério de você, jogador. Você pega a prova e faz ela do jeito que você quiser, beleza? Eu faço sim, tá aqui a fórmula estrutural para eu visualizar. Depois de feito a fórmula estrutural, o que eu tenho que fazer? Vai lá, o que você tem que fazer?
encontrar a cadeia principal. Quem é a minha cadeia principal? A cadeia que tem maior número de carbono. Se você contar aqui, ó, a cadeia principal é essa cadeia que está em vermelho, na sua estrutura do lado direito. Essa é a cadeia principal, porque ela tem maior número de carbonos, ela apresenta maior quantidade de substituintes e assim segue a regra do qual eu falei já para vocês. No caso, em verde aí, em verde, em homenagem ao Palmeiras, né? Em verde aí você vai ter os substituintes, né? Ou radicais. Metil, metil e metil. Esses são os três radicais presentes nessa estrutura. Beleza, professor. Depois de encontrado a cadeia principal, depois de localizado quem são esses radicais, o que eu tenho que fazer? Enumerar essa cadeia. Função, insaturação e radical. Eu vou contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita, porque tem dois radicais mais próximos do lado esquerdo. Então, carbono 1, carbono 2, certo? Carbono 3, 4 e 5. Então, eu vou ter qual nomenclatura? No caso aí, ó, carbono 1, olhando na sua tela aí. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Está em amarelo na sua tela. Está observando aí? Esse é o processo de numeração. Por que eu estou colocando, né? Estou contando da esquerda para a direita. Porque eu tenho dois radicais metis no carbono 2. Beleza? E para dar nome, professor? Começa pelos radicais, né? Radical, né? Depois cadeia principal e por último a função. 2,2,4, porque são três radicais presentes, né? E os três são metis. Então, 2,2,4, trimetil pentano. Bem simples, a afirmativa correta, né? No caso aí, letra A. Show de bola, jogador? Alcenos. Nós falamos tudo sobre os alcanos. Fizemos um exercício. Agora nós vamos falar sobre os alcenos. Alcenos são também hidrocarbonetos, só que eles são insaturados, ou seja, tem a presença de uma ligação pi aí, certo? Beleza. De cadeia aberta, nós estamos falando de cadeia aberta, que apresenta uma dupla ligação, né? Ligação pi dupla, né? Você já lembra disso aí, de ligação dupla, sendo uma ligação, a presença de uma ligação pi. Beleza? Fórmula geral, jogador. CnH2n, simples assim. Duvido, professor, dar. Vamos lá, vamos identificar nessa fórmula em linhas se está correto, jogador. Olha só, aqui eu tenho um carbono, 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 carbono e carbono. Certo? Galera, sempre vai vir assim. Today, toda a vida, sempre vai vir assim. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, eu posso substituir esses pontinhos por letra C? Fica à vontade, jogador. Que facilitar a sua vida, o que facilitar a sua vida facilita a nossa também, certo? Porque você vai bem no vestibular, você vai bem no Enem. E agora, professor, o carbono é tetravalente, primeiro postulado de Kekulé. O que eu tenho que fazer? Colocar hidrogênio. H3, H2, H2, 3 ligações, H. Aqui, 3 ligações H, H2 e aqui H3. Olha só, antes de você observar aqui, ó, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. Vamos ver se vai bater. Hidrogênio, 2 vezes 7, 14. H14. Agora observa só, olha para essa estrutura aqui, jogador. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não é mágica, é a fórmula mínima, muito utilizada aí, né, para algumas questões de vestibulares. Beleza? Show de bola, vamos dar sequência. Alcenos são cadeias carbônicas, né, no qual tem a presença de uma dupla ligação, de uma ligação dupla. Aí você vai falar assim, professor, cadeia simples assim, como o senhor desenhou, é bem fácil, né, de localizar. E quando eu tiver uma cadeia complexa, você vai seguir a mesma regra que o professor falou anteriormente para vocês, né? Quem vai ser a minha cadeia principal? A cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos. Nesse caso aí, se você observar aqui, ó, você vai ter essa situação aqui, em azul, como sendo a minha cadeia principal, certo? E você pode ter essa situação aqui também, como você também pode ter essa situação aqui. Então você tem três, vamos só gravar aqui, ó.
Eu posso ter essa pontilhada aqui, essa pontilhada. Imaginem essa pontilhada aí, certo? Eu posso ter essa pontilhada, eu posso ter essa reta aí, e eu posso ter essa aqui, ó. Só que qual que tem maior número de carbonos? Todas elas vão ter a mesma quantidade, tá? Só que você tem que incluir a presença da dupla, tá? A presença da dupla ligação, ok? Então, olhei para a estrutura, a cadeia mais complexa tem que incluir a presença da dupla ligação. Vou utilizar, como vai ter a mesma, se você contar aí vai ter a mesma, eu vou utilizar essa aí, ó. No caso, ó, essa que tá riscada aí. Porque se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. E se você contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E assim também, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz. Essa é uma estrutura que não vai interferir em nada, né, por enquanto, né? Você sempre vai ter aí 2 substituintes, beleza? Beleza. Professor, vamos dar nome. Como que eu faço para dar nome a essa estrutura aí? Vamos lá. Já encontrei a cadeia principal, é essa aqui. O que eu tenho que fazer para dar nome? Vou ter que enumerar ela. Eu vou enumerar por onde? Por onde está mais próximo da função. A função é o hidrocarboneto, pode ser da direita ou para a esquerda. Mas é um alceno, professor, tem a presença de uma dupla. Se tem a presença de uma dupla, você vai contar mais próximo da dupla. Nem olha para o substituinte. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Beleza? Beleza, enumerei. Agora eu vou bater o pênalti, né? Vou dar o nome aos radicais. Olha os radicais aqui, metil e etil. Por onde eu começo? Pelo etil. 3 etil, 3 etil, e agora 2 metil, 2 metil, certo? 5 carbonos. Pente. Aonde está a insaturação? No carbono 2. 2 em. O em indica a presença da insaturação. E por último aí, ó, a nomenclatura O, né? Que é de hidrocarboneto. Então vou ter aí 3 etil, 2 metil, pente 2-eno. Beleza? Pente 2-eno, ok? Ah, professor, se fizer assim, ó, vai dar a mesma coisa. Se você fizer assim, vai dar a mesma coisa, tá? A mesma nomenclatura. Show de bola? Por isso que a gente explica para vocês, né, uma regra. Essa regra deve ser obedecida justamente para que vocês, né, vão bem nessa prova do Enem aí, beleza? Eu tenho um exercício aí, que eu quero que vocês dividam a tela comigo aí para vocês observarem, né? Eu tenho essa estrutura, daí você vai falar assim, professor, essa estrutura é estrutura complexa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar quem é a minha cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia que vai apresentar maior grau de complexidade. Tá, beleza. Quem que é a minha cadeia principal? Essa aqui, ó. É a cadeia com maior número de carbonos e a cadeia que apresenta insaturação, certo? Com o maior número de substituintes. Porque se você fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que vai acontecer? Você vai ter apenas um substituinte. E, na regra, você vai ter que ter o quê? Maior número de substituintes. Então, olha aí, jogador. Essa cadeia principal vai ter 3 substituintes. 3 substituintes. Beleza? Beleza. Agora, vamos lá. Olha só. Professor, quem são esses substituintes? Metil e isso, só para lembrar a regra, né? A nomenclatura. Propil, certo? Show. Olhei. Beleza. Por onde eu vou começar a numerar esse trem aí, professor? Preciso numerar esse trem aí. Como que eu faço? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Olha para a estrutura. Olhei, professor. Função, depois insaturação. Firma. Firma para enumerar. Função, insaturação. Não está em saturação? Aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enumerei. E agora? Vou dar nome, né? Vou dar nome a essa estrutura. Como que eu faço para dar nome? Eu tenho que começar por onde? Tem que começar justamente pelos radicais, pelas posições deles
seguindo o quê? A ordem alfabética. Vamos aí. MP. M-N-O-P. Quem que vem primeiro? M. Então, vou começar por metil. Certo? Certo. M-N-O-P. 4 e 5. Então, vou colocar 4,5 dimetil. Dimetil, o quê? 3 propil. 3 propil. Ou seja, eu estou escrevendo os radicais primeiro. Eu tenho que escrever os radicais primeiro. Lembra? Para enumerar função, insaturação e radical. Para dar nome, o quê? Radical, insaturação e função. Beleza? Então, 4,5 dimetil. Eu não considero esse D. Está na frente por causa do M, né? Beleza? Show de bola. E agora, professor? Olha para a cadeia principal. 6. 6 é o quê? 6 é X. X. Só tem ligações simples. Vou escrever aqui embaixo, ó. X. Ou tem a presença de dupla? Tem a presença de dupla. Tá no carbono 1 e no 2? Não. Tem que ser no primeiro. 1. O quê? Eno. Ok? 4,5 dimetil. Certo? 3 propil. X, 1N. Qual que é a afirmativa correta aí, observando para a tela? Olha lá, ó. 4,5 dimetil, 3 propil, X, 1N. Afirmativa correta, letra A. Beleza? Show de bola, guerreiro? Vamos para a próxima situação aí, ó. Próxima situação, nós vamos falar sobre os alcinos, tá? Vamos falar sobre os alcinos. Quem são esses alcinos, professor? Alcinos são nada mais, nada menos que cadeias, né, de hidrocarbonetos que apresentam aí, no caso, uma ligação tripla. Uma ou mais ligação tripla, né? No caso, né? No caso, uma ligação tripla. Tá aqui, ó. Apresentou uma ligação tripla, professor. Alcino. Então, presença de uma tripla ligação vai dar origem aos alcinos, ok? Ok, agora olha lá. Fórmula geral CnH2n-2, seguindo aquela mesma ideia. Substitui o valor de N pelo número de carbonos da cadeia, você vai chegar exatamente nessa cadeia aberta dos alcinos, beleza? Aqui está algumas nomenclaturas desses compostos e algumas estruturas, né? No caso, 5-metil, hept2-ino. O que acontece aqui? Olha para essa estrutura. Carbono 1, carbono 2. 2 indica a presença da insaturação. 5 a posição do metil. Hept porque tem 5 carbonos na cadeia principal. 2 a presença da tripla e terminação O de hidrocarboneto. E aqui, professor, embaixo. 5 a posição do etil. O etil está aqui, certo? Mais próximo do lado direito, consequentemente 2 metil. Ok? 2 metil. Hept, 3 ino, beleza? E aqui a fórmula em bastão, ou também chamada de fórmula em linhas, né? Você tem que considerar, vai falar assim, ah, mas essa cadeia aqui não é a cadeia principal, porque tem que entrar a insaturação, tá? No caso, tem que entrar a tripla ligação. 5 etil, 6 metil, 3, no caso aí, 3 propil, oct, 1 ino, beleza? Para os ciclanos, galera. Ciclanos. Para os ciclanos. O que são os ciclanos? São cadeias, né? Cadeias carbônicas, é lógico, né? De um ciclo. Você vai ter um ciclo aí, tá? São hidrocarbonetos cíclicos, certo? Certo. Agora observa só. Professor, ciclanos, a nomenclatura sempre, todos, ciclano, cicleno, ciclino, sempre vai começar com ciclo. Ciclo, prefixo da quantidade de carbonos presentes nessa estrutura e por se ter apenas ligações simples, terminação O de hidrocarboneto, beleza? Então olha aqui, ó, ciclobutano é um ciclo, uma cadeia fechada, constituída de 4 carbonos fazendo ligações simples. Ciclopentano, cadeia fechada, constituída de 5 carbonos, com, no caso aí, fazendo apenas somente ligações simples. Se tiver a presença de radicais, o que você vai ter que observar? Seguir a mesma regra, galera.
a mesma regra. Que estiver mais próximo, né? Que estiver em ordem alfabética, sempre seguindo aquela regrinha que nós falamos na aula anterior. Nesse caso aqui, ó, os dois metis estão na mesma posição. Você vai começar sempre na onde está o quê? Na onde está a presença do radical, ou da ramificação, né? Ou substituinte. Professor, e quando eu tiver assim uma estrutura com mais ramificações, você vai ter que contar aquela que está mais próxima e além disso você vai ter que olhar a ordem alfabética, né? Então nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4 é horário, porque está mais próximo dos dois metis, né? 1, 2, metil. Então você conta na forma horária justamente por causa disso, mas na hora de dar nome segue a ordem alfabética. 4 etil, 1,2 de metil, ciclohexano. Beleza? Show de bola? Ciclenos, professor. O que muda dos ciclanos para os ciclenos? No caso, você vai ter a presença de uma dupla. E ela vai dar origem a uma prioridade, tá? Só isso, só isso. Mas já dá uma diferença, né? Dá uma grande diferença na hora de dar nome. Por quê? Porque você vai ter que seguir a sequência de acordo com a regra, né, geral dos compostos orgânicos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, 5 etil, 4,4 de metil, ciclohexeno. Por que a gente tem que enumerar nessa ordem? Primeiro, porque fica mais próximo das duas ramificações. Consequentemente, você tem que incluir o carbono que faz a dupla. Então, você vai contar anti-horário 1, 2, 3, 4. No carbono 4 eu vou ter 2 metis e no carbono 5 eu vou ter um etil. Lembrando que esse C2H5 é uma fórmula condensada dessa estrutura, beleza? Show de bola, jogador? Exercício bem simples aí para a gente trabalhar agora e tirar todas as dúvidas dos ciclenos. Olha só, vamos resolver esse exercício, né, que traz os alcenos aí, alguns ciclos para a gente trabalhar. Aqui eu tenho um cicleno, certo? Aqui eu tenho, né, um ciclano e aqui eu tenho um cicleno com duas duplas, né? Presta atenção aqui, como que eu faço para dar nome a essas estruturas, né? Eu tenho que seguir aquelas mesmas regras, aquelas mesmas regrinhas. No caso aqui, ó, você tem que incluir a dupla e que está mais próxima do que? Está mais próxima, no caso aqui, ó, dos radicais. Então você vai contar carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, certo? Professor. Então aqui eu vou ter, né, no carbono 3 o quê? No carbono 3 você vai ter o metil. Então vou começar. 3 metil, 3 metil, certo? Agora ciclo. Ciclo, ok? 6 hex. Tem a presença de dupla? Tem. Na onde? Carbono 2. 2, o quê? Eno. 2 eno. Aqui, ó, eu já matei, na primeira nomenclatura, eu já matei algumas alternativas. Ó, não pode ser essa, não pode ser essa, certo? Sobraram só duas alternativas. Vamos para o segundo. Para o segundo caso aí, porque é respectivamente, né? Segundo caso, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Certo? Carbono 1, carbono 2 e carbono 3. No 1 eu tenho o quê? Eu tenho isopropil, certo? Então, como que fica o nome? Isopropil, ciclopropano. Vamos lá. Qual que é o outro que tem? Isopropil, ciclopropano tem. Propil não pode ser, certo? Sobraram só duas. E agora, professor? E agora vamos resolver, ué. Agora, como que eu faço aqui? Eu posso seguir incluindo o quê? Incluindo a dupla. Então você vai colocar carbono 1, tanto horário quanto anti-horário. 2, 3, 4, 5, 6. Você tem aí no caso, no carbono 1 uma insaturação, no carbono 3 você tem uma ramificação e no carbono 4 você tem outra insaturação. Então você vai começar, né? No caso, 3 metil, ok? 3 metil, ciclo,
ciclo, e aí? Ciclo, no caso, o ciclo constituído do quê? De 6x. E agora, 2 ou 1? 1,4 dieno. 1,4 dieno, né? A única alternativa que traz isso aí, ó, 3-metil ciclo X 1,4 dieno, beleza? Afirmativa correta, letra B de bola, ok? Letra B vai trabalhar aí, no caso, a primeira estrutura, você tem aí 3-metil ciclo hexiano, né? No carbono 1 em saturação, você não precisa, no caso, né? Você não precisa posicionar. Então, no carbono 1, você não precisa posicionar, né? O 2, isopropil, ciclo propano. Isopropil, ciclo propano. E no terceiro, 3-metil, ciclo X. No caso, você tem 6 carbonos na estrutura, 1,4 dieno. 1,4 dieno. Afirmativa correta, letra B. Show de bola, jogador. Vamos dar sequência aí aos hidrocarbonetos. Com relação aos hidrocarbonetos, galera, né? Os ciclinos, né? Ou cicloalquinos, né? O que são esses ciclinos ou cicloalquinos? São cadeias que apresentam, cadeias fechadas, que vão apresentar aí, no caso, vão apresentar a presença de quem? A presença de uma tripla. Fórmula mínima, CnH2n-2, né? Aqui nós temos um exemplo, que é o ciclo hexino, né? É um ciclo constituído de 6 carbonos com a presença de uma tripla, tá? As cadeias aromáticas são cadeias que apresentam o benzeno, né? Cadeias aromáticas são cadeias que apresentam o benzeno. Regra geral de nomenclatura, você vai ter aí o nome, né, do grupo funcional, que está ligado, substituinte, mais benzeno, certo? Então, metilbenzeno, né? Etilbenzeno, sempre vai ser o grupo substituintes. Para cadeias, né, polinucleadas, né? Para cadeia polinucleadas, você tem mais de um núcleo interligados, né? Podem ser conjugados, né, ou isolados, tá? Quando você for classificar essas cadeias, né, principalmente as cadeias aromáticas, você vai perceber esse tipo de classificação, certo? Mononucleada é quando apresentar apenas um núcleo, ok? Quando apresentar apenas um núcleo. E polinucleada é quando apresentar mais de um núcleo, né? Ou seja, mais de um anel aromático interligado, beleza? Bom, como eu falei para vocês, né, do alfa e do beta. O alfa, você tem aí o carbono 1, 4, 5 e 8, que são os carbonos, né, presentes principalmente na vertical, certo? E na horizontal você vai ter os betas, que são 2, 3, 7 e 6. Lembrando que esses dois do meio aqui não participam dessa enumeração. Agora, se for um ciclo simples, se for só um ciclo, né, constituído de um anel aromático apenas, aí é mais simples ainda, bem mais tranquilo, né? Se a posição tiver em 1, 2, né, é orto. Se tiver em 1, 3, é meta. E se tiver em 1, 4 aqui, é a para. Show de bola? Tranquilo? Bom, nomenclatura, eu já disse a vocês, vai ser o nome do substituinte mais benzeno, né? Mas tem algumas nomenclaturas que trazem aí, né? No caso, os nomes, vamos dizer assim, convencionais, né? Os nomes que estão no mercado, né? Aqui eu tenho o benzeno, aqui o metilbenzeno, eu também chamo ele de tolueno, ok? Aqui eu tenho as posições, né, do 1,2 de metilbenzeno, que pode ser tanto orto, meta, para, no qual eu chamo todos eles de chileno, certo? E é importante também lembrar da ordem alfabética em cadeias cíclicas, no qual aparece aí, né,
aparece as duplas alternadas. Você vai dar o nome da cadeia, né, dessa estrutura, seguindo a regra de ordem alfabética, ok? Que é a parte de baixo aqui que você pode visualizar logo abaixo aí, beleza? Show de bola, professor? 1-metil-naftaleno, posição 1, 4, 5 e 8 são alfa, então alfa-metil-naftaleno. E se tiver aí no carbono, né, 8 e no carbono 2, um é alfa e o outro é beta, você coloca aí 2,8 de metil-antraceno, né, um tipo de antraceno, que são cadeias polinucleares, né, 2,8 de metil-antraceno ou beta-alfa, seguindo aí essa estrutura de metil-antraceno, beleza? Professor, um é benzeno. Já resolvi esse exercício para matar a pau aí. Ó, 1 é benzeno, 2 tolueno e 3 é xileno, né? Então, benzeno, tolueno e xileno. Como eu havia falado aqui para vocês atrás aqui, né? Logo atrás eu falei para vocês, né, dessas estruturas. 1 é benzeno, quando tiver o metil é o tolueno, se eu tiver 2 é o xileno. Independente da posição de orto, meta ou para. Afirmativa correta, letra E, ok? Letra E. Show? Galera, por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus.